Oi, gente! Hoje é dia 1º de maio e eu tô com o meu canal um pouco movimentado, assim, porque mês de maio é mês de muitas provas na minha faculdade. Na verdade, sempre foi, assim, mês de bastante provas em toda a minha vida escolar e acadêmica. Então eu tô estudando muito e o canal acabou ficando paradinho, mas é o mês do meu aniversário também, então eu queria que fosse um mês é, legal, assim, com vídeos diferentes. Então hoje eu resolvi fazer um tipo uma aqui e fala, não é nenhum vídeo de nenhuma série, porque hoje é sexta-feira, feriado. Apesar de eu estar em casa, eu vou estudar porque eu tenho prova semana que vem. Eu hoje tava afim de ficar bonita, assim, de me maquiar. Eu fiquei muito gripada recentemente, com os olhos inchados, nariz vermelho. E ainda tô um pouquinho, de vez em quando dou um espirro aqui e ali. Então eu queria fazer um vídeo diferente, porque eu tava afim de me maquiar. E eu falei, já que eu tô precisando gravar mesmo, por que não fazer uma aqui e fala que eu acho que eu nunca fiz, enfim. Vou fazer uma maquiagem pra ficar em casa, assim, bonitinha, me olhar no espelho e me achar bonitinha. E como ainda tô com o olho um pouquinho inchado da gripe, eu obviamente vou usar o marrom, porque se você ainda não descobriu o poder do marrom, minha filha, você tem que descobrir. Porque o marrom é poderoso, ele é a sombra mais importante, assim, na maquiagem. E, enfim, bora fazer. Tá de dia, então eu vou passar um pouquinho de protetor solar, porque essa lâmpada aqui prejudica também. Eu sempre passo bastante, gente. E todo dia, não interessa se tá nublado, não interessa se eu vou ficar em casa, eu passo. Deixa eu tirar esse anel aqui que tá me arranhando. Esse protetor, como eu vou ficar em casa, eu vou passar logo em seguida, assim, que normalmente pra sair eu espero a pele absorver bem, que é o mais recomendado, assim. Inclusive pra pele ficar bem bonitinha. Como eu também tô com pouca memória, eu quero fazer uma aqui e fala, mas uma aqui e fala rápido. Até porque eu tenho que estudar também muito hoje. E então eu preciso gravar rápido, porque eu ainda tenho que editar esse vídeo, deixar subindo pro YouTube. Hoje tem que fazer tudo rápido pra poder estudar. Mas também são assim. Ó, tô passando o BB Cream da L'Oreal, não é segredo pra ninguém, que eu uso todos os dias. Que eu uso basicamente em todos os meus vídeos. Aliás, isso é uma coisa que eu queria incorporar também um pouco aqui. Eu sempre fui de usar na minha vida, assim, na verdade, e no canal, consequentemente, o mesmo tipo de base sempre. Não é que eu vou fazer cada vídeo com uma base diferente e tudo mais, pelo contrário. Primeiro porque eu não tenho condições de ter muitas bases diferentes. Mas seria legal, assim, testar outras bases. Ou então, eu usava muito a base do Boticário, hoje em dia eu não tenho nenhuma. E sempre foi uma marca que eu amei. Então eu tô pensando, assim, em talvez comprar outras bases e... Não precisa ser necessariamente tudo no mesmo mês. E como eu falei, não vai ser cada vídeo com uma base diferente, mas... Eu queria, assim, incorporar outras... Eu sempre usei muito base da Maybelline. Usava aquela... Vou passar o pozinho aqui. Todos os produtinhos eu vou deixar listados aqui embaixo, tá? Afinal, é Maqui Fala. É um vídeo mais... desimpedido dessas coisas, eu acho. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo pra vocês, como sempre. Eu não tenho blog, então eu deixo tudo listadinho aqui embaixo pra quem tiver interesse. Eu não gosto muito de pó, eu passo mais na pálpebra móvel, aprendi isso com a Alice Salazar, vocês sabem. Uma das pessoas que me ensinou. Sempre gostei de... Mas eu já contei isso pra vocês, né? Vou deixar o link aqui que eu conto isso, a minha história com o YouTube. Enfim. Passei, então, e aí eu vou passar um marronzinho, óbvio. Maqui fala, gente, é só pra gente falar e se maquiar. Vou usar as coisas que eu já gosto bastante. Vou pegar um pincel de esfumar mesmo, tá limpinho, que eu limpei meus pincéis. E vou pegar esse marronzinho mais escuro mesmo. E vou
trabalhar com ele aqui no cantinho externo. Eu fiz isso ontem pra ir trabalhar. Gente, não reparem nas minhas unhas, porque lá no estádio agora, eu postei até uma foto, mas no meu Instagram pessoal, assim. Que agora eu tô trabalhando direto com luva e máscara no trabalho. E isso acaba com a maquiagem, porque fico com a máscara e marca a maquiagem toda aqui do rosto. E acaba com as minhas unhas. As minhas unhas estavam durando uma semana, assim, direitinho, claro, descascando um pouquinho no cantinho e tudo mais. Mas agora, usando essas luvas, a minha unha foi embora, tipo, o esmalte foi todo fora. E acho que estimulou, assim, as minhas cutículas. Então, tipo, não reparem, porque eu tenho prova e não tô com tempo pra fazer. Mas é por conta disso. Hoje ainda é sexta-feira e minha unha já tá assim, caos. E como assim, da parte de beleza, a unha é o que eu gosto, tá, gente? Não vou falar que eu não gosto. Mas eu acabo dando menos atenção, assim. A gente tem que ter prioridades, né? E acaba que a unha nem sempre é a minha prioridade. Apesar de gostar muito, sempre gostei, sempre fui de... Quando eu não era muito das maquiagens, quando meu rosto ainda era... Nesse vídeo que eu falei que eu vou deixar linkado, eu conto isso tudo pra quem não estiver entendendo, tá, gente? Mas quando meu rosto ainda não tinha, assim... Quer dizer, rosácea eu sempre tive, né? Eu só não sabia que tinha. Enfim. Quando meu rosto ainda era bom, que eu não usava maquiagem nenhuma de pele, assim, de... Não usava base, não usava corretivo, não usava nada. Ai, que saudade. Eu nunca fui de dar muita atenção pra maquiagem porque eu não via necessidade, não tinha necessidade mesmo. Só usava pra ir pra festa, assim, base, essas coisas. E muito assim, tranquila, caprichava mais nos olhos mesmo. Enfim, aí eu dava muita atenção às minhas unhas, porque eram mais prioridades do que o meu rosto, por exemplo. E hoje em dia, por conta da rosácea, isso mudou um pouquinho. Então, ó, deixei o cantinho bem marcado. Aí vou pegar o Camurcinha, que é um Naked 2, e vou passar na pálpebra toda. De vez em quando eu gosto de fazer isso, começar com a sombra mais escura. De vez em quando não, eu quase sempre faço isso. Começar com a sombra mais escura, depois vir aqui com a mais clara e terminar de fazer o degradê e o esfumado ao mesmo tempo. Porque, ó, vou passar a sombra clara por cima da sombra escura também, não só na pálpebra toda, no restante. Então, passo também por cima, já venho aqui no côncavo e esfumo, e aí fica uma transição bonita. E no dia a dia, isso é muito mais prático. É claro que eu sempre gosto de deixar tudo bem esfumadinho, então acaba demorando um pouquinho. Mas se você for mais rápido do que eu, ou então menos detalhista, você faz mais rápido. Vou retocar um pouquinho do marrom mais escuro aqui nesse canto. Tô achando que ficou mais claro. E tudo com um pincel só. Tá mais claro mesmo. Tocar um pouquinho. E é assim, gente, maquiar. Eu acho que tudo na nossa vida é prática, né? Claro que a gente acaba tendo dom ou então um jeitinho para algumas áreas, né, na nossa vida. Vou pegar a Venus, que é uma brilhosinha. Eu não falo Vênus, essa sombra, porque não tem acento. E as americanas falam Venus, então eu acredito que elas pronunciam certo. Então eu copio. Se você estivesse perguntando. E o que eu tô falando? Então é isso, assim, é prática. E no fundo a ordem dos fatores não muda muito as coisas. Eu acho que o segredo da maquiagem é você saber deixar o mais parecido possível um olho do outro. E o maior segredo possível é sempre esfumar as sombras. Isso que vai deixar a sua maquiagem com uma cara bem mais profissional, bem mais sofisticada. Aí agora eu tiro assim, vou descabelar o pincel, digamos assim, pra ele poder esfumar bem melhor. Porque quanto mais abertinho ele tiver, por ele ser um pincel gordinho, no sentido de ter bastante cerdas,
melhor pra esfumar, ele vai abrir direitinho. Eu gosto de fazer uma extensãozinha assim no esfumado. Esse olho aqui eu deixo só um pouquinho levemente pra cima, por ele ser um pouquinho mais caidinho aqui. Gente, o que aconteceu? Acabou a memória, eu continuei me maquiando, falando igual uma maluca e só percebi depois. Então assim que eu percebi que parou, eu parei a maquiagem e aí eu vou repetir tudo que eu fiz. Eu tava falando, né, que eu gosto de esfumar bastante e de trazer o esfumadinho um pouquinho aqui pra fora. Aí depois disso, eu falei assim, vou colocar a sombra Venus também no cantinho interno. Então eu peguei, coloquei aqui no cantinho interno. Aí, depois disso, eu falei assim, vou fazer um delineado. Mas me bateu uma preguiça de fazer o delineado. Eu falei assim, vou fazer, então, o que eu costumo fazer quando isso acontece, que é pegar a sombrinha preta em um pincel chanfrado e fazer, do meio pra fora, começar a esfumar essa sombrinha aqui, bem rente aos cílios mesmo. Aí eu falei assim, eu gosto de subir um pouquinho aqui pra dar um pequeno puxadinho nos olhos. Aí eu marquei o tracinho e falei que a partir desse tracinho eu ia subindo assim, fazendo tchu, 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 tchu. Eu fiz assim mesmo, então eu tô copiando, porque eu acho que a Maqui fala, né? Se eu não falar e não fizer igual ao original, que na verdade parou de gravar, não tem graça. Aí eu falei que eu fazia isso, né? Ia trazendo só um pouquinho aqui pra dentro, mas bem paralelo ao tracinho inicial que eu tinha feito. Fiz isso nos dois olhos. Aí eu tava falando que quando as pessoas me perguntam, assim, normalmente, tipo, se você gosta de maquiagem neutra igual a mim, uma paleta que normalmente eu indico para as pessoas é essa mesmo, da Urban Decay Naked Basics, porque ela tem todas as sombrinhas certas, assim, para um look desde o mais simples, desde o mais clean até o mais pesado mesmo. Isso sempre numa onda de tons neutros, é claro. E eu falei que eu sempre indico essa paleta, eu falei também que ela é um pouquinho cara, mas ela é cara por vários motivos, porque a sombra é maravilhosa, assim, tem uma pigmentação maravilhosa, e a embalagem em si, a minha embalagem tá toda ferrada, nem sei se dá pra vocês verem, e toda arranhada, porque ela é difícil de abrir, assim você tem que fazer força, então torna a embalagem bem segura. A minha paleta já caiu várias vezes e as sombras não quebraram. Então, assim, é uma paleta boa porque ela é bem compacta e por ela ser segura, ter uma embalagem bem firme, você pode levar na sua bolsa, na sua maleta de viagem. Então, é a paleta que eu aconselho você ter para todas as ocasiões, em todos os momentos da sua vida. E eu tava falando aqui, eu sei que tem agora a versão 2 dessa paleta, que tem uns tons mais quentes, porque se você for reparar, ela tem uns tons mais frios, assim. O marrom é bem frio, essas duas sombrinhas aqui mais clarinhas são bem frias também. E a versão 2 tem tons mais quentes, mais... Aí eu tava falando que você pode avaliar, porque tons mais quentes normalmente se dão melhor em vários tipos de tons de pele. Então, às vezes, vale mais a pena pra você, mas em questão de pigmentação, acredito que seja igual. Aí eu falei que ia preencher minha sobrancelha, muito pouquinho porque eu tava em casa. Aí eu penteei assim. Aí eu falei, essa aqui eu não vou nem preencher muito. E essa aqui eu vou preencher um pouquinho. Aí eu preenchi com o próprio pincel que eu tava usando, eu peguei bem pouquinho do marrom, tirei bem o excesso e fiz assim mesmo, ó. Aí eu tava até falando, tipo, se você não sentir firmeza em fazer isso, é melhor fazer com um pincelzinho chanfrado, não dar uma de louca igual a mim. E aí passei bem por cima, assim, bem de levinho, e escovei de novo. Aí eu não lembro mais o que eu tava falando, mas foi basicamente isso que eu disse desde então. Aí eu falei que ia passar rímel, que eu ia cortar. Foi quando até eu percebi que que não tava mais gravando, que quando eu fui pausar a câmera, eu vi que não tava gravando. Eu falei, putz. Mas enfim, aí eu passei máscara só em cima, passei essas duas, The Falsies e The Colossal, as minhas máscaras favoritas. E aí vamos fazer agora a parte inferior dos olhos. Esse pincelzinho tava sujinho de preto, então tira bastante o excesso. Com a mesma sombrinha marrom, eu vou fazer levemente, vocês sabem que eu gosto, aqui embaixo, mas só no cantinho externo.
Isso aqui ajuda a puxar o olhar. Sem contar que fica mais... Tem gente que gosta da parte inferior bem clean, né? Eu acho que fazendo... Nem que seja... Eu não tô passando lápis. O lápis é que chama muita atenção, né? Mas você dá uma leve marcadinha aqui, nem que seja no cantinho externo como eu tô fazendo, dá uma pequena continuidade na maquiagem e fica mais harmônico ao meu ver. Sem contar que abre o olhar e tudo mais, tudo aquilo que eu já falei num vídeo aí, se eu não me engano, pra quem tinha olhos pequenos. Aí eu vou passar, na verdade eu vou passar só de colossal, pouquinho só nos cílios inferiores, porque cílios inferiores é legal sempre tá com uma máscara à prova d'água. Porque é a parte que mais sofre, assim, se você lacrimejar, é que tem contato direto com a lágrima ou enfim. Vou passar um blushzinho. Ai, gente, tá até sendo divertido fazer maquiagem fala. Pena que interrompeu, assim, porque perde um pouco a sintonia. Mosaico da Vult, que é aquele que mistura vários tons, tá vendo, ó? Aí eu gosto de fazer uma baguncinha mesmo, tirar bem o excesso, que ele é super pigmentado. E eu já disse isso 1 trilhão de vezes pra vocês, eu não gosto de passar muito blush, porque eu tenho rosácea, gente. Chega uma hora que o efeito da base, o BB Cream, que seja, perde um pouco o efeito e aí vai mostrando a minha rosácea, vai colocando ela pra fora. Então, se eu passar blush, a área da bochecha vai ficar mais vermelha ainda, porque vai ter o efeito do blush, mas conforme a base vai perdendo um pouquinho, no caso do BB Cream, né, que eu usei, vai perdendo um pouquinho do efeito, eu vou ficar mais vermelha ainda. Então, nem sempre eu passo, mas hoje eu vou passar aqui pra vocês, bem pouquinho. Porque realmente, assim, de primeira fica lindo, mas conforme vai perdendo, assim, ó, já dei até uma chinelada que nem percebi conversando. Ficou bem marcadinho, né? Ó, tava limpo o pincel, parece até que eu peguei blush. Aí uma coisa que eu quase nunca faço pra vocês, mas eu gosto muito, é passar iluminador. Ai, gente, tem que esfumar isso aqui. Vou pegar um pouquinho do pó. Isso que dá ficar falando. O problema desse pó é que às vezes ele dá um efeito de bronzer também, então não adianta muito. Não, e tô me maquiando até bem assim pra ficar em casa. Gente, eu vou ficar em casa literalmente, a não ser que bem mais tarde, assim, de noite, quando meu namorado chegar. Porque na teoria ele viria pra cá desde cedo, digamos assim. Ah, vou passar também um pouquinho do gelzinho do Boticário. Na teoria ele viria pra cá desde cedo, né, porque é feriado. Só que como eu tenho que estudar, eu falei, pô, amor, eu tenho que estudar. Aí ele, não tem problema não, eu vou ver minha filhada, que a filhadinha dele nasceu. Quem acompanha meu Instagram pessoal vê que eu posto fotos da Valentina. Aí ele falou, vou ver minha filhada e depois eu vou pra sua casa, então mais tarde. Então, se mais tarde a gente sair, vai ser porque ele quis ou quis comer alguma coisa, mas acho bem difícil. Vou passar esse pó um pouquinho só, pra dar uma pequena iluminada nessa região. Esse aqui é um pó da Maybelline, que eu comprei bem errado. Assim, na verdade, deixa eu contar a história pra vocês. Eu queria um pó com proteção solar, né, pra deixar na minha bolsa. Aí eu comprei esse da Maybelline. Aí eu tinha pego um tom que eu acho que seria o meu tom. Aí a menina falou assim, ih, não, eu tenho esse aí, ele é super escuro. Pega esse aqui, porque esse pó, não sei, porque ele acaba sendo mais escuro do que aparenta. E não tinha provador, não era na Venâncio que eu costumava ir, era numa outra farmácia. Aí eu falei, putz, bom, mas se a mulher tem, eu vou confiar nela, né? Aí comprei esse aqui, que é claro natural. Percebe-se que isso não é pra mim, né, óbvio. Mas enfim. Aí de vez em quando, assim, eu gosto de passar um pouquinho aqui
na área do corretivo, mas bem pouquinho mesmo, porque ele, ó, ele é bem mais claro. Aí eu tento dar uma igualada aqui no topo do nariz. Nas áreas onde a gente gosta de iluminar, né? Não só para esfumar aquele lápis que a gente colocou, mas para tirar o acúmulozinho, porque eu já tenho algumas linhas assim. E eu tô pra voltar no dermatologista, gente. Gente, esse vídeo vai ficar longo, hein? Vai ficar longo. Enfim, eu tava falando, eu não queria falar muito sobre isso, porque eu vou falar sobre no vídeo da série, que é Diários de uma Coradinha, tudo sobre rosácea. Mas eu acho que eu vou voltar no dermatologista, que tinha falado na possibilidade de eu tomar Roacutan pra ajudar. Porque assim, eu não queria falar os motivos reais pra poder falar naquele vídeo, né? Mas eu só vou fazer o vídeo em si quando eu realmente voltar no dermatologista. Mas eu reparei que pesquisando assim, talvez o Rokutan seja uma solução legal mesmo para exterminar esse problema, exterminar no sentido de voltar a um estágio anterior da rosácea, um estágio mais calmo, que era o estágio... eu não queria falar sobre. Enfim, talvez eu tome o Rokutan e eu vou voltar no dermatologista para isso. Mas por que eu tava falando disso? Não lembro. Não lembro. Eu sei que eu tava falando sobre isso. Gente, não lembro mesmo, de verdade. Enfim. Aí eu falei assim, já que pensando aqui, né? Já que a Maqui fala, por que não usar um batom Power? Que é esse aqui, ó. Eu nunca usei esse batom, porque na verdade, eu contar a história. Esses batons da Dylos que eu comprei, o primeiro que eu comprei foi bailarina, né? Que é esse aqui. Eu deixo o vídeo sugerido aqui pra vocês dos batons quando eu falo deles da primeira vez. Aí os meus são esses três aqui, tons de rosa, tons que eu gosto, que eu uso normal. E eu acho que eu já usei os três em vídeo. E de aniversário pra minha irmã eu dei dois que ela tinha gostado em foto. Um desses é esse aqui, que é o Allegro, 12 Allegro. Aí eu falei assim, vou lá pegar, porque eu nunca usei, nunca testei. Eu vou até passar um hidratantezinho aqui. Só que ela falou que ele fica power, assim, nos lábios. Ai, meu Deus, vai cair em tudo. Desculpa o barulho. Ela falou que fica power. Esse aqui é o Baby Lips. Qual é o nome? Fresh Care. É o transparente. Verdinho. Meus vizinhos estão falando, tá tendo obra ainda. Sabe aquela obra que nunca acaba? Enfim. Aí ela falou, olha, ele é bem power. E eu acabei que marquei bem o blush, então não sei se vai ficar bonito. Mas como a Maqui fala, a gente tá aqui pra testar as coisas, né? Então, vou usar esse Allegro, tá? E vamos ver como vai ficar, né, gente? Porque eu tô com medo porque ficou bem marcado o blush, então na teoria eu teria que usar um batom neutrinho. Mas, vamos lá, simbora. Deixa eu aproximar mais um pouquinho. Eu não vou mostrar a aplicação inteira porque eu demoro. Mas eu já falei mais ou menos a dica. A dica é sempre estar com o lábio bem hidratado. Assim que você for colocar o batom, eu acho bem interessante. Tirar as casquinhas, se você for igual a mim, né? Que produz bastante... Que na verdade troca bastante a pele labial. E assim, você não pode, assim que você começa a aplicar, ficar fazendo isso aqui, ó. Não pode. Você só vai fazer isso depois que o batom estiver bem sequinho. Então ele é bem chatinho por conta disso. Você tem que ficar com o lábio bem aberto. E você tem que deixar o mais pigmentado possível nessa primeira aplicação, porque segunda camada, terceira camada não rola com esse batom. Então você procura deixar bem pigmentado enquanto estiver molhado, né? Porque eu conto como primeira aplicação enquanto ele estiver molhado. Então deixa bem pigmentado nessa primeira camada. E não junta, não une os lábios, porque senão vai ficar feio, tá? Deixa eu pegar bastantinho aqui. Uou! Outra coisa pra quem tem lábio grande, gordinho, carnudinho, é melhor você ultrapassar a borda e limpar depois do que ficar, sabe? Muito neurótica.
Acho que deu essa primeira. Gente... Aí, ó, não posso me mexer muito. Eu vou pegar um cotonetezinho e limpar as bordas, tá? Daqueles que tem demaquilante, que aí já facilita. Vou limpar, senão vai ficar muito comprido. Aí, ó, usei o cotonete com demaquilante, mas ele deixa um pouquinho manchado. Aí tirei o excesso, deixei bem sequinho, tirando com um papel higiênico, né? E vou pegar um pouquinho só de corretivo e colocar no redor, assim, do lábio. É um da réplica da MAC. Enfim, só pra dar um geralzão. Vamos ver. Ah, gente, olha só. Ele é ousado, né? Ele é bem pigmentado. Mas, assim, eu acho que dá pra sair. Diminuiria o blush ou trocaria, porque esse blush é rosadinho, né? E eu não tinha pensado ainda no batom. Então, colocaria ou um bronzer, né? Um tom mais puxado pro bronzer. Ou um coralzinho, não tão rosa, porque fica muita informação. Mas, como eu falei, é uma que fala, tava testando, não vou sair mesmo, era só porque tava a fim de me maquiar. E é isso, assim, esse é o resultado final. Maquiagem neutra, nada a ver, assim, maquiagem pesadinha um pouco, né, pra ficar em casa. Mas a gente sempre gosta de maquiagem, né? E é o meu primeiro fala, primeiro vídeo do mês de maio, que é o mês do meu aniversário. Eu tô pensando em fazer coisas diferentes, talvez receitinhas, assim, que eu me considero uma boa cozinheira, digamos assim. E trazer aí no mês de maio, que é o mês do meu aniversário, um conteúdo um pouquinho diferente, começando com esse Maqui Fala, que acabou demorando bastante e eu tenho que ir embora, que eu tenho que estudar. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.